Pessoal, então, para a gente encerrar o tema referente ao Durkheim, nós conversamos na última aula alguns aspectos iniciais e falamos mais do fato social, né? E agora, então, nós vamos falar do método de estudo e dos tipos de personalidade. Dos tipos de personalidade, não, desculpa, de solidariedade mecânica e orgânica, tá? E alguns indicadores. E ao final a gente fala do tema do suicídio, tá? Então eu vou optar por não ditar essa aula, tá? Para que a gente possa aproveitar o nosso tempo da melhor maneira possível. Claro que sempre aberto para dúvidas e tal. E não vou ditar porque daí vocês vão ter acesso a essa aula que vou subir ela no YouTube hoje ainda, tá bem? Depois eu coloco o link lá na nossa sala de aula virtual. Vamos lá então? Podemos mandar bala? Vai? Beleza. Ó, no nosso estudo, então, de Durkheim, eu decidi, então, hoje conversar com vocês sobre a metodologia de estudo que ele propôs, né? Então, como a sociologia, a partir de Durkheim, passa a ter um aspecto de ciência autônoma, é preciso que nós entendamos o que a doutrina, em geral, diz que é necessário para que uma área do conhecimento seja considerada uma ciência autônoma. Então, ela precisa ter um objeto de estudo, aquilo que nós vimos na última aula, que são os fatos sociais, né, aproximados de forma imparcial pelo estudioso. Só um instantinho, deixa eu só aceitar o colega aqui. Aí nós vimos também que é preciso, além de um objeto de estudo, é preciso ter uma metodologia, né, que nesse caso aqui o Durkheim propôs a metodologia típica das ciências naturais, né, um estudo de objetos, dos fatos sociais vistos como coisas efetivamente. Eu dei o exemplo na última aula do geólogo que vai estudar uma rocha, né, ele olha para aquilo como uma coisa. Os estudiosos da ciência natural olham para os seus objetos como coisas. O mesmo, segundo Durkheim, teria que acontecer para a ciência social. Então, se aproximar do objeto como se coisa fosse. Ademais, além do objeto, do método de estudo, é preciso ter uma finalidade. Né? Toda ciência tem uma finalidade. Na sociologia, segundo Durkheim, a finalidade seria, portanto, entender, compreender os porquês da sociedade, do estado que estava naquela época do que ele desenvolveu os estudos dele. Né? Então, como dissemos, né, é uma aproximação de não como a sociedade deve ser, mas como a sociedade está em determinado momento, em determinada época, em determinado local. Tá? Então, veja, o método de estudo para Durkheim é basicamente esse, um estudo impessoal, usando como suporte os métodos das ciências naturais. Quais seriam esses métodos? Não é? Observação e experimentação quando possível. Né? Tá bom? Nesse aspecto, dentro do método de estudo, nós podemos entrar no material de vocês aí, essa ideia de coesão, que é o subtítulo, né, que está no texto aí, coesão, solidariedade e os tipos de consciência. Né? Então, a gente começa do final, falando dos tipos de consciência. Segundo Durkheim, turma, operam dois tipos de consciência em sociedade. Primeiro, uma consciência social, daquilo que se acredita ser a média do que a sociedade acha, do certo e errado, aquilo tudo que vimos no último encontro. E essa consciência social atua no indivíduo, de fora para dentro. Ela tem uma forma autônoma de existir, né? Ela existe por si só, independente daquilo que cada um de nós individualmente achamos. E ao lado dessa consciência social, opera uma consciência que é individual, que aí sim é aquela que cada um de nós possui em sociedade. Aquelas ideias, anseios, desejos que cada um de nós possui individualmente.
que existem, perceba, de forma destacada da consciência social. Né? Lembra que no último encontro nós falamos que a sociedade tem uma consciência própria, uma existência autônoma, que é alheia, separada da forma de cada um de nós existir. Muito bom. No que diz respeito à ideia de solidariedade, Durkheim previu duas solidariedades diferentes. Né? Uma solidariedade que é mecânica e uma sociedade que é orgânica. Mas antes de nós entrarmos nessa ideia referente a solidariedades, eu gostaria de destacar com vocês um aspecto da obra do Durkheim, que inclusive é tema de livro próprio dele. Um livro só para esse tema, que é chamado A Divisão Social do Trabalho. O que é isso? Bom, nas sociedades mais primitivas, nós tínhamos formas muito rudimentares de trabalho, não é? Não raro a gente ouve dizer que determinada parcela da sociedade caçava, determinada parcela da sociedade plantava, não é? Ou eram os coletores. Não raro isso é associado ao gênero, não é? O gênero feminino plantava e colhia, e o gênero masculino era responsável pela caça. Né? Alguns estudiosos dizem que, inclusive, a biologia, a forma física do homem e da mulher tem muito a ver com essa época da nossa sociedade. Né? A mulher precisava ter formas mais delicadas para poder dar conta dessa parcela da sua atividade, enquanto o homem precisava ter uma formação mais robusta, não é, para poder caçar e, enfim, cumprir suas tarefas referentes a também obter alimento para a sociedade. Então, a partir de então, vai se refinando as formas de trabalho, elas vão se tornando cada vez mais especializadas. Nós vimos isso, por exemplo, quando chegamos na Idade Média, com as corporações de ofícios, artesãos, soldados, comerciantes, políticos, governantes, e assim vai. E agora, não é, nessa nova sociedade que se desenhava, depois das revoluções, especialmente da Revolução Industrial, esse trabalho vai ficando cada vez mais especializado. Então, da Revolução Industrial para cá, é muito fácil a gente ver o quanto que houve de especialização dos trabalhos, não é? Eu gosto sempre de tomar, por exemplo, a própria área jurídica. Não é? Houve um tempo, por exemplo, na Grécia e Roma clássicas, que a gente tinha basicamente uma área, um ramo civil e um ramo penal do direito. Né? E a partir daí para cá, nós vemos a infinidade de disciplinas jurídicas que nós temos. Né? Tanto que nós estudamos na faculdade aí uma infinidade delas, uma série delas, todas, claro, muito importantes. Né? E a gente que está agora no comecinho da faculdade, conforme o tempo vai passando, a gente vai desenvolvendo também os gostos. Né? Eu gosto mais de determinada área, eu gosto mais de outra. E, claro, cada um tem os seus porquês. Então, dito isso, turma, nós podemos passar para o estudo das solidariedades. Tá? Então, no material de vocês, o primeiro tipo de solidariedade que eu coloquei foi a solidariedade mecânica. Tá? A solidariedade mecânica ela é mais típica das sociedades primitivas, onde, na verdade, a preocupação maior é com o todo. Esse individualismo que nós vemos nos tempos atuais, contemporâneos, não era tão levado em consideração nesse tipo de solidariedade, nesse tipo de sociedade mais primitiva. A ideia é que o indivíduo pertence ao grupo. Ele tem que cumprir uma função dentro do grupo. Não é? E assim sendo, qualquer agressão praticada contra um indivíduo, por exemplo, membro de um clã. Qualquer agressão praticada contra esse membro do clã era uma agressão ao grupo todo. E assim sendo, o grupo todo pegava em armas para vingar, não a lesão àquele indivíduo específico, mas sim uma lesão que foi praticada contra o grupo como um todo, contra o clã, né, se você assim preferir,
contra o clã todo, contra aquele grupamento social todo. E aqui, claro, antes de qualquer aspecto de jurídico, não é, mais civilizado, por assim dizer, mais avançado, as disputas eram resolvidas no sangue mesmo, não é? E isso acaba, e aqui só um parênteses, acaba gerando talvez a extinção de clãs inteiros, que nós nem tenhamos notícia que existiram, porque essa vingança passava a ser mútua, não é? Um grupo tinha um membro do seu grupo agredido ou assassinado, ou, enfim, de alguma maneira violentado. Ia lá e se vingava do outro grupo. Aí o outro grupo que foi atacado em vingança retorquia essa vingança, e assim a gente via que muitos grupos simplesmente deixavam de existir, né? Esse, na verdade, talvez seja um das sementes que deram origem ao direito penal, né? Porque não dá para viver assim, não é, numa vingança eterna, uma vingança privada. É preciso que depois, claro, com o desenvolvimento do Estado, o Estado chamasse para si essa tarefa de resolver esse tipo de conflito, tá bem? Então, na solidariedade mecânica ainda, dando continuidade, o indivíduo é efetivamente uma peça, né, dentro de um grupo grande, dentro de um grupo, perdão, que levava em consideração não o indivíduo em si mesmo, mas sim o grupo como um todo, tá bem? Então, aqui nós temos uma ideia de que o indivíduo é uma coisa pertencente a um grupo, tá? Uma coisificação do indivíduo, tá? Muito bom. Dentro ainda dessa solidariedade mecânica, nós enxergamos aquilo que a sociologia diz, a existência de vácuos, espaços entre as pessoas. Porque não era muito típico que se importassem de forma tão prioritária quanto hoje com os membros individualmente. Havia mais a importância daquilo que era possível fazer pelo grupo, e não por si próprio, ou pelo vizinho, ou por um familiar, não é? Muito bom. Então, nesse aspecto, e daí conforme o trabalho social, o ofício mesmo das pessoas vai se especializando, passa a começar a preencher esse vácuo, não é, entre as pessoas. Nós passamos a ter uma proximidade maior entre os indivíduos e uma preocupação que até então não acontecia, que é o despertar da individualidade, da ideia de se pôr os próprios interesses antes dos interesses grupais. Não é? E com isso nós chegamos à era da solidariedade orgânica. A solidariedade orgânica, ela surge, como disse, num momento de avanço tecnológico, não é? Com a máquina a vapor e tudo que aconteceu depois, até os dias atuais. E a solidariedade orgânica impõe para nós um contato interpessoal, um contato entre as pessoas, mais frequente do que aquilo que acontecia nas sociedades de solidariedade mecânica. Então, veja, tomando por base dias atuais, não é? Embora a pessoa tenha a capacidade de aprender e fazer tudo o que quiser, é importante que se entenda que nem sempre a gente consegue fazer tudo que precisa para a nossa própria sobrevivência. Por exemplo, fazer o próprio calçado, fazer as próprias roupas, muitas vezes nem cozinhar a própria comida, não é? Então, é por esse tipo de necessidade que as relações interpessoais elas se condensam mais, as pessoas passam a ter maior proximidade. Porque se eu preciso se eu preciso de uma roupa, eu vou até uma loja, eu vou até um alfaiate, uma costureira, enfim, alguém que possa me prover com esse tipo de produto que eu preciso. E assim sucessivamente. Então, veja, na solidariedade orgânica, eu tenho uma organização social mais profunda, uma organização mais complexa, que leva as pessoas a dependerem mais umas das outras. Não é só nós olharmos, por exemplo, para os dias atuais,
com essa quarentena que foi imposta e a necessidade de paralisação de algumas atividades, como eventualmente pode gerar algum transtorno, algum ônus, não é por conta dessa interdependência que nós temos. Então, só quero frisar que eu não estou fazendo juízo de valor se a quarentena é boa ou ruim, não compete a nós isso, mas sim ao pessoal que estuda medicina e virologia para dizer, né? Muito bom. Vamos adiante, então. Essas duas formas de solidariedade, elas atuam de forma inversamente proporcional. Não é? Então, ao passo que a solidariedade orgânica avança, a solidariedade mecânica vai perdendo seu espaço na sociedade. Quer dizer que não exista mais hoje? Existe. Claro que existe. Em algum lugar do mundo, não é? Especialmente naqueles lugares ditos menos evoluídos, se é possível dizer isso, mas de acordo com o viés ocidental capitalista, né? Tribos, por exemplo, africanas e por aí vai, ou de outros lugares do mundo mesmo, na Groenlândia e assim sucessivamente, você acaba vendo que ainda existe raízes desse tipo de comportamento social. Mas o que é dominante no planeta acaba sendo a solidariedade orgânica mesmo, especialmente num planeta tão globalizado, não é, como nós vivemos hoje. Essa ideia de globalização também vai ser tema de estudo no segundo bimestre, tá bom? Beleza. Como é que eu consigo indicar, não é, se uma sociedade ela é mais orgânica ou mais mecânica, não é? O indicador primordial, o indicador principal é a presença de um direito, e direito aí com D maiúsculo, né, ciência jurídica, mais desenvolvido. Então, se eu estou numa sociedade cujo a ciência jurídica ela é mais desenvolvida, ela traz resposta para um âmbito cada vez maior de perguntas, que é, por exemplo, o caso do direito atual que nós vivemos hoje, então nós temos aí uma solidariedade que é orgânica. Por outro lado, se o direito daquela sociedade que eu estudo, que eu estou observando, ele é um direito mais rudimentar, por que não até mais violento, no aspecto físico mesmo da coisa, ainda se aplica castigos físicos, não é, pena de morte como única forma de punição. Então, é muito provável que eu esteja diante de uma sociedade pautada numa solidariedade mecânica, que, como disse, acaba sendo a minoria das sociedades hoje no mundo. Tudo ok, turma? Tá muito depressa? Podemos mandar bala? Então vamos que vamos. Então você pega o exemplo do crime, né? E daí não tem como falar de crime sem falar de direito penal, essa matéria que é tão importante para o equilíbrio social. Se o crime é punido de forma não corporal, de forma a não infligir dor, sofrimento, não é desmembramento da pessoa, não existe não existe aí uma sanção que é mais violenta. Nós estamos diante de uma sociedade mais moderna, por assim dizer, e em certa medida mais civilizada, né, em termos penais. Não é porque o direito penal contemporâneo ele aplica a pena de encarceramento, mas é por um tempo, em regra. Né? Alguns países ainda aplicam pena de prisão perpétua, mas penso eu que é uma tendência a no futuro isso acabar desaparecendo, né? Ou mesmo a pena de morte. Nos próprios países que aplicam esse tipo de sanção, já existe uma resistência da sociedade muito grande, né? Agora, se eu estou diante de uma sociedade que aplica um direito que fere a pessoa, que tira sangue mesmo do corpo dela, tira pedaços, que mata, que açoita em praça pública, então eu estou diante aí de uma solidariedade, de uma sociedade que vive
um modelo de solidariedade mecânica, né? E, se me permitem, menos avançado, tá? Essas conquistas penais, elas vieram a duras penas, não é? Foi preciso o sacrifício de muita gente para que nós tivéssemos essa sofisticação penal que nós temos hoje. E, na verdade, o direito penal é um direito de liberdade, né? Não é um direito de cadeia, né? O direito penal e o processo penal são pensados para evitar o arbítrio, tá bem? Muito bom. Então, para que a gente possa dar sequência no nosso encontro, eu creio que hoje ele vai ser um pouco mais curto, que é para a gente terminar o tema do Durkheim, tá? Então, fiquem tranquilos. Um outro tema que causou bastante curiosidade no Emile Durkheim foi, desculpa, o tema do suicídio, não é? Por que as pessoas tiram a própria vida? Essa é basicamente a pergunta que passou pela cabeça dele. Lembrando de tudo aquilo que acumulamos, né, em termos de conhecimento até o presente momento, de que a sociedade é um ser, não é psíquico, perdão, que vive e existe apartado de cada um de nós, não é? Lembrando desses tipos de solidariedade, lembrando que o suicídio também é um fato social, porque tem as características próprias de fato social, externalidade, coercibilidade, generalidade. Então, a partir desses pontos que já fixamos até aqui, é que nós nos debruçamos, junto com o Durkheim, sobre o estudo do suicídio. E aqui, é claro, né, turma, que nós, junto com o Durkheim, propomos um estudo que não é atrelado à psicologia, né? Eu não teria nem capacidade de dizer, olha, o sujeito está com depressão, ou o sujeito está passando por algum outro tipo de tormento psicológico e por isso pratica suicídio. Não é esse o objetivo. O objetivo aqui é estudar suicídio como um fato social, como um objeto de estudo que é recorrente na sociedade. E nós vamos perceber que ele é recorrente, perdão, em sociedades em determinadas épocas da história. Quer dizer, é um movimento sazonal. Em determinadas épocas da história eu tenho mais suicídio, em outras épocas menos. Então isso tudo preocupou o Durkheim, tá? Então, nessa história toda e nesse contexto, eu coloquei aí uma definição objetiva de suicídio para vocês, né? Tá aí, ó, todo caso de morte que resulte direta ou indiretamente de um ato positivo ou negativo, quer dizer, uma ação ou uma omissão, praticado pela própria vítima, sabedora de que vai produzir o resultado morte. Então, o sujeito pratica uma conduta sabendo que daquela ação ou omissão vai advir a sua própria morte. Tá? Só lembrando que no direito brasileiro, sobretudo, o suicídio não é crime, não é? Até porque seria, se o sujeito tiver sucesso na sua empreitada suicida, como é que eu vou puni-lo? Não é verdade? E não faz nem sentido, seria puni-lo duas vezes. Agora, a instigação, o auxílio, não é? Ao suicídio, artigo 122 do Código Penal, isso é crime. Então, quando alguém induz, instiga ou auxilia o próximo, o outro, a praticar um suicídio, então esse instigador, auxiliador, ele está praticando crime, sim. Tá bem? Não faria sentido, né, um ordenamento que protege a vida não punir esse tipo de conduta de quem leva o outro a praticar o suicídio. Tá certo? Muito bom. Então, Durkheim acabou, nos seus estudos, dividindo o suicídio em 3 espécies. E essas espécies também vão variar conforme a solidariedade, o tipo de solidariedade que vimos agora há pouco. Tá? Eu vou fazendo a relação para que você não se perca aí no seu estudo. Então, veja. A primeira espécie de suicídio que o Durkheim colocou para nós
e nós vamos perceber que todas elas têm a ver com fatores externos ao indivíduo, antes de mais nada. Então, a ideia do suicídio, ou o suicídio em si, como instituto, ele brota fora do indivíduo e o atinge e o faz cometer esse ato extremo, tá? Claro que nós, sempre com muito respeito e com muita delicadeza, nós nunca vamos tentar aqui julgar, não é, quem pratica uma ação dessas. Não cabe a nós esse tipo de conduta, seria até leviano da nossa parte. Mas o primeiro tipo, então, você está acompanhando aí, é o suicídio egoísta. Tá bem? Pessoal, o suicídio egoísta, ele tem a ver com uma espécie de última alternativa, segundo Durkheim, encontrada pelo agente. É uma ideia de desconforto, não é? De não achar o próprio lugar no mundo, que pode levar o indivíduo à prática suicida. Tá? Então você vai vendo, que está aí no material, ó, quanto mais se enfraquecem esses grupos, nos quais o indivíduo está ligado, quanto mais os valores sociais vão se afrouxando, mais o indivíduo acaba se vendo dependente, não é? De uma atitude extrema. E assim sendo, ele acaba praticando o suicídio, não é por egoísmo. O egoísmo é para satisfazer a si próprio, né? Muitas vezes até como uma forma de agredir o ambiente externo, como uma forma de resposta ao ambiente externo, não é? Então veja, algumas instituições como família, religião, outros meios sociais nos quais o sujeito está inserido. Tá passando um carro tocando uma música. Mas vamos lá. Quanto mais essas instituições forem fortes, estiverem bem embasadas, menos o sujeito é propenso à prática suicida. Porque ali nesses grupos, por exemplo, família, religião, ele encontra a resposta para esses anseios, para esse eventual vazio existencial que ele possa estar sentindo. Agora, como Durkheim vivia numa sociedade em transformação, ele via que esses valores, essas certezas sociais que existiram outrora, passaram a deixar de existir. E assim sendo, o indivíduo se sentiu desacobertado, o indivíduo se sentiu desprotegido. E nesse sentimento de desproteção, de não pertencer a nada, ele acaba preenchendo esse vazio com a cessação da própria existência, né? Praticando um suicídio. Isso, portanto, é o suicídio egoísta. E daí, dentro do suicídio egoísta, a gente colocou no material, né, algumas causas, mas não psicológica, da psicologia, né? Fatores externos mesmo que fazem brotar no indivíduo. Depressão, melancolia, sensação de desamparo, não é? Então, o sujeito pratica o suicídio, nesse caso, movido por valores egoísticos. Aqui, a pergunta do André, né? No caso da eutanásia, se enquadra em suicídio social? Olha, a eutanásia quer dizer boa morte, não é? Não pode ser considerado suicídio a princípio, André, porque a eutanásia acaba sendo praticada por um terceiro em relação àquela pessoa que, por exemplo, está doente, em estado terminal. Seria entendido por alguns que defendem a prática como um ato de piedade, não é? Eu penso que, na verdade, a eutanásia acaba sendo uma forma pensada, isso vem lá da Grécia Antiga, né? O termo thanatos morte, né? E eu, esse prefixo eu aí, esse início quer dizer boa morte, numa ideia de aliviar o sofrimento da pessoa. A gente via muito, talvez, nos campos de batalha, o soldado ferido de forma severa, para que ele não precisasse ficar ali agonizando, vinha uma pessoa e dava fim à vida dele. Agora, eu penso que não um suicídio social,
não é mais uma forma aí defendida por alguns. Eu confesso que não tenho opinião formada a respeito. Quanto mais eu leio, mais confuso eu fico, não é? Seria mais uma forma de abreviar o sofrimento de uma pessoa, tá? E não um suicídio efetivamente, porque nem sempre é o agente que causa a própria morte. No mais, às vezes, é um terceiro que faz isso por ele. Existe uma discussão bioética muito profunda a respeito de desligar os aparelhos de uma pessoa que está em coma, né, que está há anos ali acamada, sem uma possibilidade, pelo menos clínica, de melhorar, não é? Então, se discute muito esse tipo de tema. Não sei se eu te respondi, espero que sim, mas qualquer coisa a gente pode continuar, você pode escrever a dúvida aí que possa ter ficado, tá bom? O segundo tipo de suicídio acaba sendo aí o suicídio altruísta, que é justamente o contrário, valeu André, que é justamente o contrário do suicídio egoísta. No suicídio altruísta, a pessoa tira a própria vida para beneficiar o grupo. E esse tipo de suicídio, ele é mais típico de sociedades menos desenvolvidas, por assim dizer. Ele tem mais a ver com a solidariedade mecânica, que vimos agora há pouco. Lembra? Típico daqueles grupos sociais menos desenvolvidos. Ao passo que o suicídio egoísta, ele é mais comum nas sociedades de solidariedade orgânica, ditas mais desenvolvidas. Então, no suicídio altruísta, o indivíduo tira a própria vida para que não prejudique o grupo no qual ele está inserido. Você pode citar, por exemplo, numa sociedade uma sociedade menos desenvolvida, onde tenha lá os caçadores, né, que falamos agora há pouco, que buscavam a caça para alimentar o grupo. Numa dessas caças, um caçador quebra o fêmur, quebra a perna. Naquela época não se falava em colocar gesso, colocar tala, nada disso. Uma fratura dessa inutilizava a pessoa. Esse termo até é um pouco mal colocado da minha parte, não é? Mas prejudicava muito, não é, a atuação do indivíduo uma fratura dessa. Então, para que ele não ficasse a partir de agora só consumindo sem produzir nada, era plenamente aceitável que ele tirasse a própria vida, como um ato de benefício ao grupo. Tá certo? Então, esse é um exemplo. O Lucas tem uma dúvida. O livro Caso dos Exploradores de Caverna, a história tem algo a ver com a aula? Olha, sempre eu penso, viu, Lucas? Acho que é o professor Aranão, né, que indica o livro do Caso dos Exploradores de Caverna, que é um livro bárbaro, né, para que a gente possa quebrar a cabeça um pouco com esse tipo de questão. Mas é que, em certa medida, sim. E não. Porque, veja, quando eles tiram lá no palitinho, não é assim que está no livro, para decidir quem vai ser entregue em sacrifício para alimentar os demais, a pessoa não necessariamente tira a própria vida. Salvo o melhor juízo, os outros avançam sobre ela, não é? E matam a pessoa. E, na verdade, esse é o grande mote do livro, não é? Se aquilo é um homicídio, se aquilo é um ato de mera preservação da vida a qualquer custo, o instinto humano de sobrevivência. Então, agora, se tivesse colocado no problema, que é o problema do livro, que o indivíduo tirou o palitinho menor, teve o azar, e ele próprio, por exemplo, se enforcou para ajudar o resto do grupo a se alimentar, eu poderia dizer que sim, tá? Então, não sei se te respondi, Lucas, mas acho que é nesse aspecto. Porque, em certa medida, você daí tiraria o foco do homicídio, enfim, que eventualmente foi cometido. E se você olhar friamente, é um homicídio. É claro que nós temos que olhar depois as repercussões disso, não é? Os porquês. Então, tiraria o foco do homicídio e passaria o foco para um dilema ético, por exemplo, de se alimentar de carne humana, né? Que é o que aconteceu num outro caso, e esse real, daquele avião que caiu nos Andes. Não sei se vocês lembram, é um caso bem famoso, ele virou filme e tudo mais.
Eles ficaram presos lá na Cordilheira dos Andes, não tinham como sair, e é claro que o frio acabou levando alguns deles, né? Matou alguns deles. E nesse aspecto, o dilema moral que se colocou ali foi: vamos comer o cara que morreu? Vamos nos alimentar da carne dele? E como não houve outra solução, eles efetivamente acabaram se alimentando, sim, de alguns colegas que foram falecendo. Mas veja, ninguém investiu sobre o outro e deu uma pedrada na cabeça, matou. Não é? As mortes foram acontecendo de forma trágica, mas natural, por conta da hipotermia, né? Por conta do frio. Tá? Tanto que depois o Papa Católico acabou aí perdoando essas pessoas, por assim dizer, por terem se alimentado de carne humana, o que é considerado um sacrilégio. Agora, naquele estado que eles estavam, e daí você vê isso no livro dos Exploradores de Caverna, eles estão no estado de natureza, né, nua e crua, tá? Então, não sei se eu te respondi, Lucas, espero que sim. E se eu te respondi, dá um joinha aí, senão você, por favor, complementa a dúvida para a gente ir adiante. Isso, muito bom aqui, ó. Vamos lá, o Luiz Fernando, o Cauê, falando, a Pamela, né, os homens bomba e os kamikaze, exatamente. São excelentes exemplos de suicídio altruísta. Não é? O homem bomba e o próprio kamikaze, por conta das suas crenças e por conta, na crença no primeiro caso, e por conta do seu interesse militar em proteger a nação no segundo caso, aceitavam efetivamente entregar a própria vida em benefício do grupo, não é? Tá certo? Não, não, esse é um bom exemplo, não é? Só para que saibam, né? Os pilotos kamikazes saíam do porta-avião japonês sabendo que não voltariam, né? Existia todo um ritual religioso, não é? Penso, de encomenda da alma deles, e eles sabiam que iam atirar com o avião, e quando acabasse a munição, o próprio avião se tornava arma. Tá bem? Muito bom. Então, esse é o suicídio altruísta. Né? Você vê que no exemplo do homem-bomba, não é, por conta de uma crença religiosa, por conta no exemplo do caçador que se machucou, para que as provisões do grupo não diminuíssem por culpa dele, por assim dizer, não é? No que diz respeito ao kamikaze, por conta da proteção do país, não é? Na vontade aí no esforço de guerra, não é? Tá bom? E por último, nós temos o terceiro, e daí vamos encaminhando para o final da aula, o terceiro tipo de suicídio, que é o suicídio anômico. Mas para que a gente entenda esse tipo de suicídio, valeu, Lucas, nós temos que nos lembrar, ou então aprendermos juntos, o que é anomia, que é um tema também bastante presente, não é, na obra de Durkheim. Anomia, então, quer dizer sem norma. O prefixo a, não é, do grego, ele quer dizer sem. Tá? Então, sem norma. Uma sociedade que está abalada nas suas bases morais, filosóficas, religiosas, por que não jurídicas, não é? Um momento de desacerto social, de descompasso social, que é exatamente esse momento dos estudos de Durkheim, que ainda são consequência daquela passagem da sociedade feudal, monárquica, rural, para uma sociedade urbana, industrializada, agora orientada sob a forma da república, com o princípio da legalidade, não é? No sentido de que o Estado, o soberano, ele é escravo da lei, e diferente do que era no sistema monárquico, onde todo mundo era escravo do soberano, ele fazia o que queria. Desculpem, lembre da célebre frase, não é, dessa época monarquista, da monarquia absoluta ou absolutista, que é o rei não erra. Quer dizer, isso tudo foi quebrado, esse paradigma foi desaparecendo.
Só que existe sempre esse ato, esse espaço entre o paradigma antigo e o paradigma novo, que nós podemos chamar, com Weber, não é, de um movimento de trauma. Então, nesse aspecto, durante esse período traumático, não é, nós vemos aí que as pessoas se sentem desprotegidas, se sentem na falta de valores sociais sólidos que possam guiar os seus passos. E nessa falta de valores, nesses momentos de confusão social, pode acontecer o suicídio. Agora conhecido, então, nessa terceira classificação, como suicídio anômico. Os professores trazem como exemplo aquilo que aconteceu na quebra da Bolsa de 1929, na sociedade norte-americana. Né? Muitas pessoas tinham todo o seu dinheiro investido na Bolsa de Valores, em Wall Street, dormem com um valor X investido e acordam sem nada. Muitas vezes a pessoa colocou todas as economias de uma vida naquele investimento e agora ele desaparece. Isso gerou, claro, um efeito cascata econômico, né, que colocou o país literalmente na miséria. Né? E, por conta desse estado, não é, de pobreza inesperado, tomou todo mundo de assalto, as pessoas acabaram, eventualmente, tirando a própria vida. Tá certo? Então, essas são as 3 ideias de suicídio que nós temos com Durkheim. O suicídio egoísta, o suicídio altruísta e o suicídio anômico. Tá? Falta de norma. Certo? Pessoal, essa anomia, então, para que a gente possa encerrar uma última ideia, essa anomia, então, é a perda de identidade individual. E isso acaba, eventualmente, levando o sujeito a cometer o suicídio, tirar a própria vida, como única resposta cabível. Tá? Com isso, então, a gente encerra os nossos estudos de Durkheim e no próximo encontro, nós conversaremos a partir de agora, então, sobre Karl Marx. Tá? Então, você vai vendo que aqueles autores que haviam sido prometidos no nosso plano de estudo, eles estão sendo vagarosamente, não é, paulatinamente, analisados naqueles aspectos que são mais importantes e mais relevantes. Um outro lembrete que eu queria colocar para vocês é que eu havia prometido que, conforme fôssemos avançando, eu também traria algumas ideias da criminologia, não é, que fossem condizentes com esses momentos históricos. Eu não me esqueci disso. Tá? Eu vou, se não nesse próximo encontro da semana que vem, no outro, abordar alguns desses aspectos criminológicos, para que a gente entenda como as escolas da criminologia caminharam junto com as correntes de pensamento sociológicas. Tá bem? Se não houver dúvidas, eu vou então caminhando para o final, mas vou abrir aqui o microfone de vocês, para quem quiser colocar sua pergunta, fica à vontade. Tudo ok, então? Tá, eu vou encerrar a aula, então, e depois vou subir o vídeo para vocês no YouTube, tá bem? Tá, Luiz, desculpa, eu não vi que você tava esperando para entrar, peço perdão, viu? Tá, mas eu dizia para eles então que nós vamos encerrando e daí eu vou subir a aula no YouTube, mas é claro, o WhatsApp tá lá, qualquer dúvida que vocês tenham, fiquem à vontade, tá, turma? Eu tento respondê-los com a